Boa noite, amada igreja. Graça e paz de nosso Deus. Nós queremos convidar a amada igreja do Senhor Jesus Cristo a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, verso 5 até o verso 15. Diz assim: Quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gosta de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o do que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amoroso, Pai de infinita graça e misericórdia, nós queremos nesta hora te agradecer por este dia que o Senhor tem nos dado, de aqui expor a tua palavra para alimentar as tuas ovelhas, Senhor. Que o Senhor abençoe na exposição da palavra, o Senhor abençoe aqueles que irão ouvir, que possam ser alimentados por esta palavra, Deus, para a glória do teu santo nome, para a edificação da tua igreja e para exortar aqueles que têm duvidado, aqueles que de alguma forma não têm confiado nos teus cuidados sobre nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, perdoe nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amada igreja, eu vou tão somente me concentrar na oração do Pai Nosso, aquilo que é considerado como a quarta petição, que é o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu quero enfatizar que as três primeiras petições elas fazem referência diretamente a Deus, e as três últimas fazem referência aos discípulos. Mas logicamente que as três últimas, embora elas façam referência aos discípulos de Cristo, mas instância última elas estão se referindo também a Deus, porque as orações são feitas para Ele. Mas, didaticamente, poderíamos dizer que as três primeiras, Pão nosso que está no céu, Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Há uma clara referência a Deus. E o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, né, é mais relacionado a nós, especificamente, mas logicamente pedindo a Deus, confiando na providência do nosso Deus. Então, nós queremos também dizer que há dois fatores aqui que precisamos levar em consideração. O que há de tão complicado em orar por comida, bebida, água, trabalho e de uma moradia? Principalmente nesses tempos que estamos passando, né, que já temos ouvido em reportagem, em vizinhos reclamando também das questões difíceis financeiras, os apertos. Então, o que é tão complicado, tão delicado em orarmos essas coisas? A respeito dessa petição, devemos rogar a Cristo, por seu Santo Espírito, para que nossa petição esteja de acordo com a vontade de Deus. E aqui, dentro desse contexto de complicação, de delicadeza,
podemos incorrer em 2 erros. Primeiro, há um grande risco de orarmos essa petição, pão nosso cada dia dá-nos hoje, sem perceber nossa completa dependência de Cristo. Nossa atual sociedade tecnológica tem uma resposta para quase todo tipo de problema. A alta produtividade, a comunicação instantânea poderá nos induzir ao erro que jamais faltará comida nos supermercados ou até mesmo em nossas casas. E estamos vendo que parece que é o contrário que está acontecendo hoje, né? Temos comida, temos dinheiro, mas não estamos possibilitados de ir, tá bom? Então, mas em dados momentos, às vezes, por termos essa facilidade, a gente pensa que para que orar a Deus por conta disso? Tudo tão fácil, tantas comidas aí, mas está claro pelo momento que a gente tem que orar a Deus, não por conta da situação em si. A situação só evidencia aquilo que as Escrituras falam anteriormente, que nós devemos orar a Deus mostrando nossa confiança, e o resultado está aí. Então devemos orar a Deus, certo? Para não cairmos nesse erro, né? Talvez você tenha um bom trabalho, ou uma boa herança deixada pelo seu pai, pelo seu esposo, quem sabe, e tudo isso pode influenciar nessa petição de maneira negativa, nos levando a sermos negligentes, que ainda hoje e sempre somos completamente dependentes do nosso Deus. O segundo problema que devemos estar em alerta, há o risco de nos tornarmos tão concentrados nessa petição que as outras petições, os outros pedidos a Deus não terá a devida consideração. Não é que negaremos a verdade das outras petições, mas devido à preocupação com o equilíbrio do orçamento e nosso desejo de melhorar o nosso padrão de vida, pode exigir tanto do nosso tempo e esforço, que tudo perde a direção correta. A Bíblia deixa bem claro que o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Devemos ter em nossas vidas um conceito bastante importante, que é que a glória de Deus permanece o objetivo da nossa vida no que se refere às nossas necessidades diárias. Tudo deve ser para a glória do seu santo nome. Portanto, eu vos proclamo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo com o seguinte tema: o que aprendemos quando oramos? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que é que nós aprendemos com isso? Nós vamos ver alguns ensinamentos. O primeiro é que nós aprendemos sobre a providência de Deus e o mandato cultural. Providência e mandato cultural. A Bíblia afirma que Deus criou o mundo, está lá em Gênesis capítulo 1, mas também Deus criou e governa este mundo. Salmo 103, verso 9. O governo de Deus sobre suas criaturas e ações delas é chamado de providência. O nosso catecismo maior de Westminster define assim: as obras da providência de Deus são sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações dela. Deus, por sua providência, estabeleceu uma aliança com Adão. E dentro dessa providência, Deus também preparou todas as coisas necessárias e vitais para o primeiro casal. Onde eles estavam, tinham tudo o que era suficiente e necessário para a sobrevivência. Tinha água, comida, que o próprio Deus foi que criou. Porém, o Senhor colocou esse casal no jardim, embora o jardim tenha essas coisas, mas Deus não disse assim, tão somente, né? Deus não disse, fique aí, não faça nada, porque tem tudo, tem água, tem comida. Não, Deus não disse isso, irmão. Deus disse para ele, para que ele guardasse e cultivasse o jardim, trabalhasse. Essa é uma das responsabilidades que deveria ser obedecida pelo homem e recebe o nome de mandato cultural. Aos outros mandatos, que são chamados mandato espiritual e social. Porém, nós vamos nos concentrar só no mandato cultural, que é o relacionamento
nosso para com o mundo. Adão e Eva deveriam governar e desenvolver o mundo criado, como governadores do mundo, ou melhor, como os vice-governadores, porque o governador ou o monarca, o rei supremo é o nosso Deus. Adão e Eva, o casal, deveriam trabalhar para mantê-lo, esse local, preservá-lo, além de se relacionar com o cosmos de maneira integral. Trabalho, estudo, pesquisa, recreação, arte e etc. Esse era o mandato cultural. Nós não vamos adentrar no mandato social, que tem a ver com relacionamento conjugal e familiar, e o mandato espiritual, que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Bom, o mais importante para nós é nós entendermos essa relação de providência e mandato cultural. Em relação ao mandato cultural, o homem que foi criado para cuidar, lavrar e desenvolver as coisas criadas, agora ele se torna o predador do mundo. Surge a ganância por causa do pecado e outros males. Assim, o trabalho se tornou um meio pelo qual os homens buscam sua própria glória. Também há o outro extremo, que é o preguiçoso. O livro de Provérbios é cheio de sabedoria e advertências contra esse tipo de pecado chamado preguiça. Provérbios diz que o preguiçoso odeia o trabalho. Vai dizer lá, o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. Ele adora dormir, como a porta gira nos seus gonzos, assim é um preguiçoso na sua cama. Ele dá desculpa, diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Apesar do pecado de Adão e Eva e das maldições pronunciadas pelo nosso Deus, essas maldições, irmãos, não apagam ou não apagaram, não removiam, nem anulavam o seu propósito, o propósito criador de Deus da manutenção do mundo. A alteração fundamental que nosso Deus introduziu foi sua intenção e método para redimir e restaurar o seu reino cósmico dos efeitos das maldições e das misérias que o pecado produziu. O remédio para a restauração da sua criação foi o pacto da graça em Cristo Jesus. E em Cristo, Deus formaria um povo santo e o guiaria até a consumação final. Contudo, amada igreja, antes dessa grande consumação final, o próprio Cristo estaria ensinando ao seu povo como se relacionar com Ele, com o mundo e com o próximo. Desta maneira, ainda que os mandatos sejam válidos para todos os homens, em todas as épocas, apenas os filhos da aliança, apenas nele, se tornam plenos, e com a graça do mediador, esse mandato da graça pode ser obedecido. E para garantir a integridade dos mandatos, ser obedecido o mandato cultural. E para garantir a integridade dos mandatos, Deus estabeleceu os 10 mandamentos como regra para seus filhos. E aqui eu não vou adentrar muito, mas há uma relação muito clara ou estreita entre os 10 mandamentos e os mandamentos divinos. O primeiro mandamento ao quarto fala sobre o mandato espiritual, o quinto, o sexto e o sétimo sobre o mandato social, o oitavo, o nono e o décimo sobre o mandato cultural. Então, embora o pão nosso cada dia nos dás hoje, fala sobre a providência de Deus, é Deus que providencia isso para nós, mas dado as responsabilidades que nós temos, nós devemos trabalhar, se esforçar para ganhar o pão. Mas não obstante a isso, nós só ganhamos ou só ganharemos o pão, a comida, a manutenção da nossa vida, dado os cuidados providenciais do nosso Deus. Então são as duas coisas que devem andar junto: providência e a nossa responsabilidade com a questão do pão nosso. Então até aqui aprendemos sobre providência e mandato cultural. É Deus quem nos dá. Foi Deus que deu o maná, mas o povo tinha que pegar. Foi Deus que disse providencialmente que mandaria o maná dia após dia. Estabeleceu que nada poderia ser colocado, ser
os israelitas, a antiga igreja, pegar além daquilo que era estabelecido para a sua família, porque Deus queria mostrar que Ele providencialmente, no outro dia, mandaria o maná. Mas não obstante a isso, fica claro que eles deveriam lá pegar o maná, dando aqui a ideia de providência. Deus manda, mas eles teriam lá que pegar, colocar e pegar o número exato do maná que correspondesse ao número dos seus familiares, mostrando aqui o equilíbrio entre a providência do nosso Deus e as nossas responsabilidades com os nossos familiares. O segundo ensinamento dessa petição é que nos fala, a quarta petição é um pedido por pão diário. Mas é preciso dizer que essa palavra, segundo os estudiosos, diário, é uma palavra que tem uma dificuldade, ela é de difícil interpretação, já que não aparece em nenhum lugar da Bíblia, a não ser na oração do Senhor, que é em Mateus e em Lucas. É uma palavra rara na literatura grega, mas a ideia é que pode ser entendida como diário, como contínuo. A ideia no texto original e à luz do contexto, a melhor tradução seria: dá-nos hoje a porção que é necessária para um só dia. Vejam, dá-nos hoje a porção necessária para um só dia. É aquela ideia que está lá no Antigo Testamento do maná que eu acabei de falar. Deus dava o que era necessário para hoje e o amanhã Deus providencialmente daria. Então os estudiosos vão dizer que a ideia melhor do dar-nos hoje o pão nosso cada dia, dar-nos hoje, é dar-nos hoje a porção que é necessária para um só dia, para que nós possamos cada dia confiar na providência de Deus. Isso significa que os discípulos, assim como nós, devemos ser moderados em seus desejos e solicitações. Outro aspecto importante dessa petição é que o pedido é pelo pão, pois Deus sempre supre a necessidade do seu povo. Aqui devemos enfatizar que a súplica é para o pão diário, não para a picanha, não para o pernil e não para o filé mignon. Deus supre as necessidades diárias do seu povo, mas não os nossos caprichos. O pão certamente estará, a necessidade diária. Mas será que é necessário mesmo você ter aquela manteiga de primeira qualidade para a sua sobrevivência? Então Deus supre sempre as nossas necessidades diárias, mas não os nossos caprichos, vai dizer o pastor R.C. Sproul. Os discípulos devem pedir pão e não luxo, pois no original a ênfase está no pão, o pão nosso, o pão diário nos dá neste dia, pois aqui, pão aqui, não deve ser entendido literalmente, significa sim, tudo que é necessário para a nossa manutenção diária. Dessa forma, a quarta petição envolve moderação, confiança, dependência humilde, disposição de trabalhar e um coração generoso. Queria falar em alguns pontos desse, uma oração por moderação confiante. A quarta petição é uma oração por moderação confiante. E ser moderado significa não colocar a nossa confiança nas riquezas e bens materiais em si, e sim em nosso Deus. A riqueza, amada igreja, em si mesmo não é pecado, mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse amor leva as pessoas à idolatria, à avareza, que é o apego obstinado e ansioso aos bens. O contrário da avareza é a moderação confiante na providência de Deus. Devemos orar a Deus para que Ele retire a avareza do nosso coração e nos ensine a estar contente com o pão diário. Outro ponto também que eu queria destacar é que a oração do pão diário é por uma disposição em trabalhar. Para termos o pão diário, precisamos trabalhar.
Nada mais lógico do que essa afirmação. Essa petição é uma oração para disposição para trabalhar. Como você pode orar por sustento diário, se você não tem coragem de trabalhar? Paulo vai dizer algo interessante, bastante profundo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. Se alguém não quer trabalhar, não coma. Está lá, repito, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. O trabalho foi criado por Deus. No jardim, o homem trabalhava. Trabalho é um privilégio que Deus deu ao homem. Ao trabalhar, nos parecemos com Cristo, pois Ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu também. Infelizmente, algumas pessoas não têm disposição para trabalhar. E isso a Bíblia chama de preguiça. E a Bíblia condena a preguiça. Devemos orar para que Deus nos dê disposição para trabalhar e assim honrar o santo nome do nosso Senhor. Outra coisa também, uma oração por coração generoso. Jesus Cristo nos ensina a olhar para cima e esperar tudo do nosso Pai que está no céu. Mas Ele nos ensina mais, não somente olhar para cima, mas também olhar para ao nosso redor, para aqueles que estão precisando de nós. Cristo nos ensina a confiar em Deus, mas também amar o nosso próximo. Deus exige isso de nós nos seus mandamentos. E por causa disso, este amor, amada igreja, deve dominar as nossas orações. O amor por Deus e o amor ao próximo. Quando a gente ora o pão nosso, a gente não pode só pensar em Deus nos dando, mas Deus nos dando para que nós possamos também compartilhar por aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão próximos de nós. Há bastante pessoas que não mostram os seus problemas, nem os problemas espirituais, nem os problemas financeiros. E isso não nos ajuda se queremos orar para os nossos próximos. Às vezes é orgulho. Eu estava agora há pouco falando com meu irmão aqui, Davi, dizendo isso. Se eu chego para ele, dizendo agora há pouco, e pergunto: Davi, está tudo bem com você? E ele, por orgulho, irmão, às vezes não é, eu tenho vergonha, às vezes é um orgulho dizer assim: está tudo bem. Então eu tenho que acreditar. O meu irmão está dizendo que está tudo bem, quando na verdade possa ser que ele não esteja passando por um bom momento. Mas como é que eu vou saber, irmãos? A não ser se o próprio irmão afirme: pastor Wendel, irmão, está passando por problema financeiro. Então às vezes a pessoa diz: eu tenho vergonha. Mas às vezes o que está por trás da vergonha é um orgulho, irmãos. Nós devemos, irmãos, ter esta humildade de pedir a Deus, mas também de pedir aos nossos irmãos, porque sabemos que o povo de Deus tem este conceito de receber de Deus para nosso sustento, mas também ajudar os nossos irmãos que estão passando por dificuldades. Nós não vivemos numa ilha, irmãos, isolado, e também não numa ilha eclesiástica nesse mundo. Assim, devemos colocar nossas necessidades, bem como dos outros, diante do trono de Deus. Então, já aprendemos, né, que a providência, há uma relação do mandato cultural, de trabalharmos, de nos esforçarmos para trabalhar, para granjear, né, conquistar o pão nosso de cada dia nos a hoje. Mas também outro ensinamento, que é a ideia do pão diário. Continuamente nós devemos orar para que Deus nos dê o de hoje. Não estar preocupado com o dia da manhã, porque o dia de amanhã não nos pertence. E ao pedir a Deus, trabalhando no primeiro ponto, o segundo ponto, continuamente, o dia de hoje, e Deus nos dando, nós também devemos olhar não só para nós, mas para aqueles irmãos que estão ao nosso lado, necessitando de ajuda. E, finalmente, o último ponto dessa petição. Amada igreja, Cristo ensinou seus discípulos e também nos ensina, já que também somos seu povo,
pelo menos 3 propósitos para esta petição. Dentro desta ideia de aprendermos sobre o propósito desta petição, irmãos. O primeiro propósito é que devemos descansar diante do cuidado providencial do nosso Deus sobre nossa vida financeira, material. Precisamos crer, amada igreja, que ainda que passemos por privações, o nosso Salvador sempre supre as nossas necessidades básicas. Não andemos preocupados com o que havemos de comer, beber ou nos vestir. Nesse momento que estamos passando de dificuldade, só os serviços essenciais estão liberados. Há uma expectativa do que há de acontecer pós-pandemia, ou até mesmo já estamos sentindo, né, ontem, ouvindo o noticiário, escutei que mais de 250 funcionários de uma empresa de ônibus foram colocados para fora. Mas, amada igreja, Deus cuida do seu povo, assim como Ele cuidou no deserto, mandando maná, continuadamente, dia após dia. Mesmo nessa pandemia, Deus cuida do seu povo. Ele há de mandar para o seu povo. E aqueles que são mais abastados financeiramente têm esta dever, esta obrigação bíblica em receber de Deus. E ao recebendo de Deus, quando receber de Deus, melhor dizendo, Deus suprindo a necessidade, eles também olharem para os seus irmãos que estão necessitados. Segundo propósito também, irmão, é que nos encoraja, assim como encorajou os discípulos a resistir aos prazeres do mundo. Não é possível, amada igreja, servir a Deus e ao dinheiro. Devemos estar em alerta sobre o desejo do nosso coração, para que ele não nutra o mesmo desejo do mundo caído com respeito aos bens materiais, avareza, intriga e egoísmo. E quero usar aqui um exemplo. Assistindo a reportagem esses dias, que o governo há de liberar uma quantia de dinheiro, né, para ajudar as pessoas necessitadas. Escutei uma vizinha próxima dizendo assim: eu vou buscar, eu não preciso não, eu quero lá saber, eu quero é o meu, quem não receber que se vire, problema, eu quero é o meu. Veja a concepção. Essa pessoa logicamente não é crente, mas um crente não pode ter um pensamento desse, irmãos. Se Deus tem me dado condições de eu passar essa dificuldade, irmãos, porque se você talvez, por algum motivo, não sei, você ser contemplado com essa ajuda, você não ajudar um próximo, que talvez não possa ser contemplado por esse benefício? Por que ser tão egoísta? Não, eu fui contemplado, mas talvez você tenha o mínimo condição, mesmo que possa habilitar você a receber essa ajuda, mas mesmo que você não receba, você não será privado de pelo menos ter as coisas básicas. Mas talvez um irmão, não sei por algum motivo, ele não se enquadre nisso aí, mas ele esteja passando por dificuldades, irmão, talvez de saúde, um agravamento. Por que não ajudar, irmãos? Receber e compartilhar com nossos irmãos, com o meu irmão talvez na fé, com o meu irmão de sangue, com alguém conhecido, irmãos. Então nós devemos ter cuidado, irmãos, de pão nosso cada dia nos dás hoje. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Veja, irmãos, o pão não é meu, o pão é nosso. Isso é uma oração que muitas vezes a pessoa esquece desse detalhe. Tem crente que ora assim: o pão meu, e depois o pão meu. Mas aqui na oração, eu não só penso em mim, em receber as bênçãos de Deus, mas está claro, o pão nosso, ele não é só meu, ele é nosso, é do meu próximo também. Jesus ensina, irmãos, que devemos ter um coração cheio de compaixão pelo nosso próximo. Devemos ter compaixão e abençoar outros com as bênçãos do material que Deus nos concede. Queria finalizar, amada igreja, fazendo algumas aplicações. Na quarta petição, o Senhor Jesus nos ensina que não devemos buscar nunca duvidar do seu cuidado sobre nossas vidas. Acredito que a Bíblia demonstra de maneira muito clara
que não podemos servir a Cristo em troca de bênçãos materiais. Contudo, amada igreja, Cristo nos promete que nos abençoará com bênçãos materiais que garantem a nossa subsistência nesse mundo. Tire como exemplo o povo no deserto. Lógico, eu vou fazer aqui um anacronismo, tá? Mas vai servir para ilustrar bem. O povo não tinha lá shopping center, não tinha a roupa do momento, talvez não tivesse o Nike, sapato Nike, o notebook, mas aquilo que foi suficiente e necessário para eles sobreviverem no deserto, Deus mandou pão, água, sombra e a pregação do Evangelho, irmãos. É isso que é necessário. Deus cuida do seu povo. E lembre-se, não só do pão viverá o homem. O nosso amor cristão deve ser prático. É preciso orar e agir. Devemos sim orar pelos nossos irmãos necessitados, aqueles que estão passando por problemas financeiros. Lógico, devem fazer parte das nossas orações, mas também devemos estar dispostos, amada igreja, a abrir a nossa mão e ser generoso de acordo com as nossas condições. Terceiro, o trabalho deve ser visto numa perspectiva bíblica, ou seja, o trabalho deve ser visto como uma bênção de Cristo para o seu povo. A marca de um verdadeiro cristão é o seu desejo de trabalhar. Às vezes me causa tristeza, irmãos, quando eu vejo, principalmente na sexta-feira, né, que agora tem uma ideia de sextou, na sexta-feira, né, sextou, estou livre, graças a Deus. Eles veem o trabalho simplesmente como um fardo. Estou livre, sábado, domingo, agora vou descansar. Irmãos, o trabalho não deve só ser visto como um fardo, irmãos. Lógico que há maldição lá, né, que nós ganharemos com o suor do nosso rosto, mas o trabalho é uma bênção que Deus tem nos dado, irmãos. E também, irmãos, o trabalho, um crente, ele deve ter uma perspectiva diferente sobre o trabalho, irmãos. O trabalho deve servir, irmãos, também, não só para o nosso sustento, mas também para sustentar, para ajudar aqueles que estão passando por dificuldades, amada igreja. É isso que a Bíblia fala, é que Deus, a nos abençoar, nós devemos ter um coração generoso, aberto, para também abençoar aqueles que não tenham dificuldades. Efésios, capítulo 4, verso 28, vai dizer assim, irmãos, veja a perspectiva bíblica do trabalho. Aquele que furtava, não furte mais, porque agora nós somos nova criatura, mas antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Veja, trabalhar, eu disse, para que Deus supra as nossas necessidades, mas nós não devemos esquecer que não é tão somente em decorrência dos nossos trabalhos, é pela boa mão de Deus de providencialmente nos conduzir da saúde, porta de emprego, oportunidade para trabalhar. Mas Paulo vai dizer aqui, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. E aqui vem a mudança de perspectiva. Talvez você tenha a perspectiva seguinte nesta hora: eu trabalho para dar melhor ao meu filho, eu trabalho para dar o melhor à minha esposa, eu trabalho para que no fim de ano eu possa viajar para os Estados Unidos. Essas coisas são erradas em si, por si só? Não. Mas veja que a nossa perspectiva deve ir além, vai dizer Paulo, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir os necessitados. Então, quando você e eu trabalhamos, nós não podemos pensar só
em usufruir para nós, mas também em poder acudir, irmãos, aqueles que estão necessitados. Devemos entender que o trabalho não é somente importante para quem trabalha, mas o é para a família, para a sociedade e para também a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você, como membro nesta casa, neste local, você como ovelha de Cristo, tranquilize o seu coração. Deus cuida do seu povo, mas também tem a nossa responsabilidade. Nós temos responsabilidade em trabalhar, em zelar pelo nosso trabalho, em dar bom testemunho do nosso trabalho, para abençoar nossos familiares, mas também abençoar os nossos irmãos e irmãs, com as nossas responsabilidades, tanto na igreja de Cristo, como na nossa família. Que Deus abençoe, que Deus aplique essas verdades nos nossos corações. Nós vamos orar para terminar. Senhor nosso Deus, Pai bendito, te rogo nesta hora que o Senhor abençoe o teu povo, que essas palavras aqui pregadas, elas possam alimentar o teu povo, Deus. E agora eu te rogo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja derramado sobre toda a igreja, hoje e para todo sempre. Amém.